nome é Flávia, eu sou habilitada em pintura pela Guinhar e eu fiz a minha habilitação com o Sebastião Miguel. E por causa disso, por ele ser o meu orientador naquele momento, estar acompanhando o meu processo muito de perto, eu convidei ele para escrever o texto da minha exposição que eu fiz logo em seguida na GAL, que é a minha galeria de Belo Horizonte, no ano passado. A gente acabou criando uma relação de muita proximidade e quando a gente conversou pela primeira vez sobre a minha produção naquele momento, sobre o que eu estava fazendo, para ele começar a escrever o texto da minha exposição, ele me lembrou que no primeiro dia de aula da habilitação em pintura, eu cheguei avisando para ele que eu não ia fazer pintura. E ele só falou, ok. E aí, ao longo desse processo, foi um processo muito livre, de muita experimentação, em que eu fiquei muito transitando entre as linguagens, principalmente pensando em performance e desenho, dialogando com a pintura. Mas até hoje, mesmo depois de habilitada, eu não me considero ainda que meu trabalho seja um trabalho de pintura, ainda que eu esteja produzindo dentro de alguns materiais e suportes que sejam muito tradicionais da pintura. Então eu acho que vai ser interessante falar sobre isso no fórum, porque como é um fórum de pintura, ele acaba demarcando muito esse lugar da linguagem e esse sempre foi um lugar muito interessante para mim, para pensar nos tensionamentos e nas contradições entre as linguagens, assim, principalmente porque eu me identifico muito mais com o desenho, no sentido da materialidade, no sentido do pensamento do desenho, se for considerar por um ponto de vista, por um campo ampliado, de pensar nas formas de construir as imagens. Então eu acho que vai ser muito interessante trazer essa discussão para o fórum. Estou muito feliz de participar e muito grata pelo convite.